Mais uma vez, histórias que vovô não contava. Eu sou o Márcio, eu gosto de falar, eu quero falar, então deixa eu falar. Hoje meu coração amanheceu um pouco apertado e eu queria falar de uma situação onde eu me desesperei. Foram várias nessa vida, tá? Mas essa ficou marcada porque eu vi Deus, porque eu lia sobre Deus, falava sobre Deus e em lugares onde estava Deus eu não conseguia ver Deus. E eu digo Deus na religião que você tiver, tá? Fechou? Deus. Eu tenho um filho lindo, maravilhoso, e ele nasceu com uma respiração ofegante. E foi uma correria dentro do hospital, eu briguei com muita gente para colocar meu filho em um lugar melhor, onde eu vi que ali não tinha estrutura. Levamos eles com todo carinho e todo cuidado por 1 hora de viagem até um hospital que tinha uma situação de UTI. E aí também a UTI estava cheia e foi improvisado uma UTI pro meu filho. Olha que loucura. Tu é pai, acabou de nascer seu filho e você fala, pô, tu tá de sacanagem, Deus. Por que o senhor tá fazendo isso comigo? Aí é legal. Eu fiz a pergunta. Eu não xinguei. Eu fiz a pergunta, por quê? O que eu fiz para merecer tal situação? Olha, naquele momento eu não sabia. E eu tava indagado com isso. Pô, fiz pré-natal, não sei o que, bibibi, bababá. E aí tem muitas coisas entre o céu e a terra que a gente não vê e é difícil de compreender. Mas, por algum direito que Deus me deu, eu comecei a entender e a perceber. Mas mesmo assim, as lágrimas eram muito fortes e a indignação de impotência naquele momento. E eu só pedia para Deus, cara, não faz isso comigo, não quero sentir essa dor da perda. Por 8 dias ele ficou na UTI, logo depois foi para um quarto e logo depois foi para casa. Eu, muito curioso, eu não aceito uma primeira versão, eu preciso a segunda versão, a terceira versão, e com o coração muito duro, fui até o hospital e pegar todos os laudos que aconteceu do primeiro momento que ele entrou até a hora que saiu. Porque estava muito estranho para mim, eu não aceitava alguma coisa, dentro de mim gritava, busca a verdade. E eu gosto da verdade. Eu gosto da justiça. Você sabe o quanto que eu arrumo de confusão por eu ser essa pessoa que gosta disso? Meu amigo. E eu peguei um laudo dessa grossura, 8 dias, coração apertado. Comecei a ler. Eu vi a temperatura do corpo dele, a pulsação, as batidas cardíacas, o remédio que ele estava tomando, a hora que foi tomado, a hora que teve crise, a hora que não teve crise, a hora que a situação ficou delicada, a hora que foi solucionada. E eu nunca consegui ler esse laudo inteiro. Foi a hora que eu pedi perdão para Deus, de eu ter duvidado que ele não estava comigo, que ele não me amava. Foi a hora que eu vi que ele não me abandonou em nenhum momento e eu achei que eu estava sem pai. Que limpeza, tá? Que lição de vida. Se estiver passando por algum perrengue, respira, faça o seu melhor, absorva o que está acontecendo e por que está acontecendo. E tenha fé. E tudo tem um motivo. E como eu gosto da verdade, a verdade dói, tá? A verdade machuca. Tem muita gente aí que tá vivendo na ilusão, na fantasia. E aí quando cai na realidade, meu amigo, ainda bota a culpa nos outros, né?
esse aparelhinho quadradinho aí, meio retangular. Tá deixando a cabeça de todo mundo, uma boa maioria, não vamos generalizar. E eu olho e eu vi que eu era um desses. E olha que não tinha um celular naquela época, hein? Era um quadradinho que às vezes mandava mensagem. Ai, como Deus é bom. Voltei para casa com um propósito de viver, saborear cada minuto que eu estava com meu filho. Então, quando ele acordava de madrugada, era eu que trocava a fralda, era eu que dava o mamar. Às vezes eu até era empurrado da cama, tá? Para mim fazer esse tipo de trabalho. E eu não entendia por que era tão esforço para outras pessoas fazer isso. E para mim era algo mágico. Meu filho estava chorando dentro do meu quarto. Olha que legal, ele está vivo. Tudo era bênção. Ah, ele acordou 5 horas da manhã porque fez xixi, cocô na... Meu, acordava com um sorriso no rosto. Trocava a fralda dele, ele levava no banheiro, via aquela coisinha, aquele pingo de gente na mão da... E eu fiz esse trabalho por uma vida, desde o primeiro dia que ele nasceu à última. Eu acho que 80% desse negócio de banho eu já era. E desenvolvi isso maravilhosamente. Só que Deus estava me preparando. Por que eu senti tal dor? Por que eu senti tal questionamento? Por que eu não tinha forças? Por que eu me senti impotente? Por que deu desespero financeiro? Porque Deus sabia que eu ia passar por guerras maiores. Se aquilo era uma facada, era uma pedrada, era um empurrão para você cair com a bunda no chão, simplesmente para me deixar mais forte. Sim, a gente precisa sair da zona de conforto e não tem outro jeito. A gente não sai da zona de conforto quando a gente está bem, quando a gente está com as contas pagas, quando a gente está com saúde, quando está tudo certo. Não. Ah, tá tudo bem, eu não preciso mudar, não preciso nem rezar nem orar. Não, meu amigo. Você precisa rezar e orar nos dois fatos. Quando você estiver mal e quando você estiver bem. Agradecer, agradecer e aceitar. É uma geração que não está aceitando o que Deus manda para vocês. Há uma boa parte aí de pessoas que querem algo rápido, fácil, fútil. Um band-aid. E nem compra um band-aid. Acha que o outro tem que comprar. E aí eu me pergunto, às vezes vou lá dentro do meu coração e falo, olha, se eu não tivesse passado por isso, eu não tinha forças para estar aqui hoje conversando com você. E quanta gente desiste no meio do caminho. Isso dói. É o livre-arbítrio. Mas uma coisa eu sei. Deus tem um propósito para você, para mim, para o meu filho e para todos. Ah, mas você está muito filosófico hoje. Não, é a minha verdade. É a verdade que eu vivi, que eu senti. Nem Tomé, eu tive que ver para crer. Eu vi para crer e agora você diz que eu não posso ver para crer. Entendeu? Ou não entendeu? E nisso eu vejo pessoas que às vezes quebrou a cutícula. Ai, Deus, por quê? Porque, cara, sem problema nenhum para reclamar da vida. Tem um quarto bom, tem um emprego, tem saúde, tá respirando, tá comendo, tá bebendo. E não saboreia.
Cara, eu saboreei cada respiração que meu filho estava dentro de casa. Eu respirei cada ano de crescimento dele. Eu respirei cada vitória nossas, que não foram poucas. Segura a língua, Márcio, segura a língua. E para sinalizar, olhe para o céu, sinta o ar que você está respirando. Isso é uma bênção, isso é um milagre. Aproveite isso. Aceite o que Deus quer. Reclamar faz parte do ser humano, mas segura um pouco a onda, senão vai num patamar onde vai te prejudicar no futuro. E aí você vai ter que voltar até se restaurar. Eu sou o Márcio, eu gosto de falar, eu quero falar. Então deixe eu falar. Obrigado por me escutar. Obrigado, Deus, simplesmente por eu respirar. Anjos à nossa volta. Sucesso a todos.